Olá, querido irmão, querida irmã, terça-feira, hoje, dia de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Ela, que nasceu na Itália e veio para o Brasil ainda muito criança, considerada a primeira santa aqui do Brasil, por ter vindo para cá ainda junto com a família, residindo no sul de nosso país, onde hoje se encontra o seu santuário, a casinha onde se iniciou a sua grande obra missionária. Rezemos pela sua intercessão, peçamos a sua intercessão para a nossa caminhada. Ela que muito evangelizou e cuidou daqueles que mais necessitavam. E hoje as suas filhas espirituais, as irmãzinhas da Imaculada Conceição, que ainda continuam trabalhando em muitas e muitas dioceses, em muitas regiões de nosso país, evangelizando, seguindo os passos de Santa Paulina. E ela, Santa Paulina, com certeza também era movida pelos evangelhos. E hoje vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 32, capítulo 9, versículos de 32 a 38. Jesus, que continua a sua missão de curar aqueles que mais necessitavam. E hoje é apresentado a ele um homem que estava mudo, possuído pelo demônio também há muitos e muitos anos. E Jesus, então, expulsa o demônio desse homem e ele começa a falar, possivelmente, depois em sua caminhada de vida, bem dizer a Deus e anunciar a salvação também, por meio de Jesus Cristo, esse Salvador que ele encontrou. Mas é interessante notar quando nós fazemos alguma coisa para o bem e vai de encontro, vai contra aquilo que a maioria das pessoas pensam, nós acabamos sendo julgados. E os chefes, as autoridades que viram aquela situação de Jesus expulsando o demônio daquele mudo e ele voltando a falar, afirmam, é pelo chefe dos demônios que o Jesus expulsa os próprios demônios. Numa outra tradução deste evangelho, Jesus retruca, Jesus dá a resposta falando como que pode um demônio estar expulsando um outro demônio? Se as duas pessoas, se os dois seres do mesmo lado se embatem entre si, eles não vão para frente. Mas na passagem de hoje, Jesus não dá resposta nenhuma, ele simplesmente escuta e guarda no seu coração. Ele sabe, e muitos que o acompanhavam sabem, que foi por obra de Deus, por obra da misericórdia do Pai, que ele fez esta missão. E Jesus viu que ao mesmo tempo que ele curou aquele mudo, que ele foi julgado por aquelas autoridades, ele não se deixou abalar e ele viu que havia ainda muitas e muitas pessoas perdidas como ovelhas sem pastor, guiadas por falsos profetas, pelas autoridades que se sentiam os donos da sabedoria, tanto da lei humana como da lei divina. E uma vez mais ele afirma, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus reconhece os desafios que tanto ele como os discípulos iriam enfrentar em sua caminhada. E não foram poucos. Nós bem sabemos o fim que levou a Jesus, o lado terreno, a morte de cruz, e o fim também que levou todos aqueles discípulos que foram fiéis à mensagem do Evangelho, que foram e seguiram o chamado que Jesus fez a todos eles. Hoje, novamente, um Evangelho de cura. E Jesus vem sempre curar as nossas enfermidades. Que nós também deixemos expulsar de nós esses demônios que nos prendem e não nos deixam dar o primeiro passo ao encontro daqueles que mais necessitam. Que deixemos que Jesus expulse esses demônios que travam as nossas línguas e não nos deixam proclamar a verdade da fé contida nos evangelhos. Que deixemos que Jesus expulse os demônios que estão nos nossos ouvidos e nos nossos olhos e não nos deixam ver a realidade e não nos deixam ouvir também as realidades que nos cercam de injustiça, de pobreza, de falta de amor, de falta de respeito, de falta de tolerância, que está aí, infelizmente, muitas vezes permeando a nossa sociedade. Que deixemos Jesus também nos curar,
para que nós possamos ir ao encontro destas realidades, ajudar Ele em sua missão, pois a messe é grande e os trabalhadores que somos nós ainda somos poucos. Mas com a graça e com a força da nossa vontade e a abertura de nosso coração, com certeza nós seremos muitos trabalhadores trabalhando em prol dessa messe que o Criador confiou a todos e a cada um de nós. E que Santa Paulina, ela que deixou expulsar de si estes demônios que a aprisionavam e não deixavam ela ir ao encontro daqueles que mais necessitavam, ela interceda por nós, para que nós, a seu exemplo, possamos ir ao encontro de tantas e tantas pessoas necessitadas do amor de Deus. E que Deus, pela sua intercessão de Santa Paulina, sempre nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.